Oncologista do grupo de transplante do Hospital Albert Einstein, vai conversar com a gente sobre coagulação na cirrose hepática. Paty, obrigada mais uma vez pela disponibilidade, tá? Eu sei que é corrida, ainda mais agora com a chegada da Sofia. Tanto que eu até falei com o pessoal, falei assim, gente, vamos botar o horário que ela puder hoje, porque senão a gente vai ficar sem essa aula. Daqui a pouco a Ai, nem Paty... fala, é mesmo. Daqui a pouco eu vou parir. Pois é, então tínhamos que fazer hoje de qualquer jeito. Não, obrigada pelo convite. É sempre bom conversar com vocês e assim, conta comigo. A Sofia está chegando, mas vai chegar para somar, né? Assim como chegaram aí os dois. Vamos conversar um pouco hoje sobre coagulação na cirrose hepática. É importante que a gente procure é, tirar as dúvidas, né? Então, vai ser uma aula, se possível, se vocês puderem participar, questionarem, nenhuma pergunta é uma pergunta boba, tá bom? Então, assim, a coagulação, nós dividimos ela em 4 fases. Qualquer problema em qualquer uma dessas fases pode, causar uma falha na coagulação, tá? Então, no primeiro momento, existe o início e a formação do tampão plaquetário. Então, imagina que há um sangramento, ou por uma lesão, ou um sangramento varicoso, seja ele qual for, uma punção por paracentese durante o transplante. Então, primeiro há a formação do tampão plaquetário. E aí, quando forma o tampão plaquetário, esse processo de coagulação já propaga com a cascata de coagulação, que aí vem os fatores de coagulação. Só que essa coagulação, ela precisa parar, ela não pode ser indefinida, né? Então, ela termina por meio de mecanismos antitrombóticos. E depois, quando há completa parada de sangramento por um tempo adequado, há a remoção do coágulo por fibrinólise. Então, quando a gente imagina defeitos na cascata de coagulação, a gente imagina que pode acontecer desde um defeito plaquetário, e esse defeito que ele pode ser quantitativo e qualitativo. E isso é bem importante, porque na cirrose hepática, por conta do hiperesplenismo, mesmo em fases precoces da esplenomegalia, né, do hiperesplenismo, nós já temos alterações microvasculares dentro do parênquima esplênico. Então, há maior formação de shunts, há uma alteração vascular para que depois se desenvolva claramente a esplenomegalia. Por isso que às vezes nós vemos graus de plaquetopenia sem uma esplenomegalia tão evidente, tá bom? Então, primeiramente, a gente, no hiperesplenismo, a gente tem esse roubo, né, de plaquetas, um roubo da periferia. Esse roubo das plaquetas faz com que há uma trombocitopenia, mas a plaqueta que fica circulando é uma plaqueta muito boa em qualidade. E isso é uma das primeiras coisas que a gente tem que pensar, e por isso que plaqueta, isoladamente, não é um problema quando a gente pensa em procedimentos, em riscos de sangramento. Então, a trombocitopenia, ela acontece tanto pelo hiperesplenismo, que é o que a gente já conversou, também pode acontecer por mielossupressão. Então, aquele paciente que é cirrótico por álcool, ele pode ter uma toxicidade direta do etanol sobre a medula óssea, e isso acaba tendo um outro componente para plaquetopenia, além do hiperesplenismo. Um paciente também com abuso de álcool, ou então um paciente, colocar uma coisa mais
também mais recente, né? É um paciente pós um bypass, uma bariátrica que está transplantando por cirrose NASH. Esse paciente ele pode ter deficiências vitamínicas que tem como consequência uma menor produção na medula óssea. E o paciente pode ter plaquetopenia por deficiência, por exemplo, de vitamina B12. Então, esses outros componentes da plaquetopenia a gente precisa se recordar, porque o hiperesplenismo a gente não tem muita ferramenta para lidar com ele. Mas uma mielossupressão por deficiências nutricionais, toxicidade por etanol, a gente já consegue, de certa forma, melhorar um pouco. Além disso, há uma diminuição da produção de trombopoetina e aumento da quebra dela. E outra característica, que é uma característica qualitativa, que isso é uma coisa bem mais tardia no processo, que é a hipoagregabilidade. Então, temos até plaquetas, mas elas são tão poucas que elas não conseguem se agregar. Então, não consegue formar o tampão plaquetário. E aí a gente consegue perceber a diferença entre características, né, defeitos qualitativos e quantitativos. Então, se no cirrótico a gente tem plaquetas muito baixas, nós teríamos pacientes que são só protótipo de uma coagulopatia hemorrágica. Isso foi o que se pensou e que se pensa a grande maioria dos profissionais, médicos, principalmente não especialistas. E é uma coisa tão arraigada que mesmo que nós saibamos de todos essas definições que a gente vai conversar mais, ainda em nós, em mim, vem aquele medo na hora que você vai indicar um procedimento, você tem uma plaqueta muito baixa, o pessoal da radiologia intervencionista também. Então, é acreditar no que a gente tem de evidência científica atual. Porque por muito tempo pensou-se que era uma coagulopatia, era um protótipo de coagulopatia hemorrágica. E aí a gente viu, né? Início, agregação de plaquetas, formação do coágulo plaquetário, e depois a gente tem a parte que eu já tenho que usar os fatores de coagulação, tá bom? Então, aqui é novamente aquela mesma ideia que nós havíamos conversado, e aqui os fatores de coagulação. O que que acontece? Na cirrose, na parte de fatores de coagulação, a gente tem uma diminuição da síntese de alguns fatores. Esses fatores, eles são produzidos pelo fígado, tá? Então, isso cai em prova, né? Então, fatores 2, 5, 5 com 2, 7, o 9, o 10, o 11, o 12, tá? O 8, ele já não é produzido só no fígado. Então, a gente pensa mais nos demais que eu falei primeiro. Além disso, há uma diminuição da síntese de fibrinogênio, também por conta da insuficiência hepática, e uma deficiência de vitamina K. Tanto que, às vezes, a maior parte das deficiências de vitamina K estão relacionadas a uma dificuldade de absorção, principalmente num paciente que tem uma doença colestática ou está muito colestático. Então, vocês já devem ter visto aí o Rafa, a Fê, em alguns momentos específicos, orientando fazer a reposição de vitamina K para ver se melhora pelo menos algum componente do INR. Lembrar que o fator de von Willebrand tem uma regulação já aumentada, então isso aqui também cai em prova, tá? Outra coisa importante é que proteína C e proteína S, elas caem diante de uma insuficiência hepática, e isso, em alguns pacientes, pode, inclusive, trazer uma condição protrombótica significativa, principalmente quando a gente tem aqueles pacientes com Budd-Chiari, que tem outras mutações, que conferem
uma trombogênese, só que essa proteína C e S, que estão reduzidas durante o processo de doença, elas são revertidas, essa deficiência é revertida após o transplante. Isso é o mais importante. Então, assim, o que que acontece, né? Quando a gente vai pensar em coagulação, a gente imagina que é um processo dinâmico. Esse processo vai mudando a depender do grau de insuficiência hepática do paciente. Porque nós vimos, existem vários componentes que estão relacionados a o quão doente esse paciente é. A gente sabe que o paciente Child B, Child C é aquele paciente que já tem a estrutura hepática muito mais deformada do que um Child A. Lembra que tem essa classificação, né? Inclusive, você consegue classificar histologicamente ainda em LANEC, que é LANEC A, B e C. Então, são pacientes que têm um Child C, mas um Child C mais grave ainda, quase no ponto de não retorno. E esse é um processo dinâmico. Então, a gente vê que quando o paciente tem quando o paciente é Child A, ele tem tanto uma chance de trombose como de sangramento, né? Isso você vê na maior parte dos pacientes, mas veja que no que você vai caminhando por Child B, Child C, o paciente Child B, ele tem um risco praticamente igual de sangramento e trombose, e o paciente Child C tem mais sangramento, tem mais risco de sangramento, também tem um risco aumentado de trombose, mas aí já se sobrepõe o risco de sangramento. Também é importante relatar que, quando o paciente está infectado ou com disfunção renal, são dois fatores independentes para um completo desequilíbrio da coagulação. Até mais importante do que um paciente que tem uma plaqueta de 25.000 e um TP de 1,7. Mas se ele tiver com uma hepatorrenal ou infectado, esse paciente, o ideal é que se evite procedimentos invasivos, porque o risco dele de sangramento é muito maior durante essas intercorrências. Então, na verdade, o que a gente vê é, nós temos, aqui é um paciente sem doença hepática, o elefantinho A. Nós temos no elefante A uma base muito alargada, tanto de fatores pró como antitrombóticos, bem alargada. Então, você precisa de muito menos do que essa base para que nós tenhamos um processo de coagulação adequado. Então, mesmo que essa barra ela reduzisse para 80% do tamanho da barra, já seria suficiente para coagular qualquer intercorrência num paciente não hepatopata. E o que acontece no paciente hepatopata é que o elefante fica com uma única pata se equilibrando numa base bem estreita. Então, ele fica se equilibrando, o risco de trombose e de sangramento existem, coexistem, e qualquer interferência que ele tenha no seu estado de saúde, como eu falei, uma infecção, um sangramento que demore muito, ou então uma disfunção renal, ele desequilibra muito fácil porque a base é curta, a base é estreita. Então, a ideia que a gente tem que ter é essa. São pacientes que têm risco de trombose e sangramento e estão num balanço hemostático muito estreito. Então, em condições normais, a nossa base é muito mais estreita do que realmente, muito mais larga do que realmente nós precisamos. E se eu tivesse só 50% dessa base, já daria para eu fazer uma coagulação adequada.
Então, a gente tem uma margem de segurança, o paciente que não tem hepatopatia, uma margem de segurança muito boa. Já na cirrose, existe uma menor reserva, o sistema é frágil e propenso a ser inclinado para os extremos. Então, ele pode ser inclinado tanto para o extremo da trombose, como para o sangramento. Quantos e quantos pacientes vocês já viram um Child B, Child C, que internou descompensado, precisou passar catéter de diálise, o catéter de diálise trombosa, precisa trocar. Às vezes é um paciente que tem indicação de transplante duplo e ele é priorizado pelo rim por conta que ele não tem mais via de acesso, mesmo ele sendo cirrótico, porque tudo trombosou. Então, nós vemos com frequência esses dois extremos ocorrerem no dia a dia do atendimento, tá? Ah, então, como a gente viu, né, os níveis de proteínas de coagulação, defeitos na função plaquetária e no número, e os defeitos plaquetários também podem ser contrabalanceados. Por quê? Então, a gente tem plaqueta mais baixa, mas eu tenho um aumento do fator 8A e o fator de von Willebrand, que tentam aumentar a adesão plaquetária e permitir que essas plaquetas sejam hemostaticamente eficazes. Então, na verdade, é um cabo de guerra. Assim como a gente tem características que predispõem à trombose, há características que predispõem ao sangramento, só que esse cabo de guerra está num equilíbrio muito tênue. Então, como a gente viu, a maioria das proteínas, dos fatores de coagulação, são sintetizados pelas células parenquimatosas hepáticas, tanto fatores pró como anticoagulantes. E quanto mais você tem insuficiência do órgão, mais você tem deficiência dessas proteínas, tanto pró como anticoagulantes. Então, como a gente falou há pouco, todos os fatores pró-coagulantes, exceto o fator 8, são reduzidos na insuficiência hepática. E isso é importante no dia a dia? Para o raciocínio, não. Mas cai bastante em prova, inclusive em título de especialidade em hepatologia. E, em contraste, o nível do fator 8 e o fator de von Willebrand estão aumentados. Então, enquanto você vê queda de todos aqueles outros, né, 2, 5, 7, 9, 10 e 11, você tem um aumento do fator 8 e do fator de von Willebrand. Todos os componentes da via extrínseca são produzidos pelos hepatócitos. Então, o grau de prolongamento do TIP acaba sendo, né, extensivamente utilizado como uma medida de função sintética do fígado, uma vez que se é produzido pelo fígado, se está baixo, então o paciente teria maior risco de sangramento. Mas não. Por que não? Porque a coagulação, como a gente viu, não depende só dos fatores de coagulação. Então, não apenas os fatores procoagulantes estão reduzidos, como também os inibidores de protease, as proteínas C e S estão reduzidos, então acaba que os fatores de coagulação refletem no tempo de protrombina, só que não tem nada que meça a deficiência de proteína C, de proteína S, quantas vezes está aumentado o fator de von Willebrand. Então, existem vários outros componentes da coagulação que não são medidos. Então, o TP, por si só, ele não traduz para mim o quanto o paciente tem um risco maior de sangrar ou não. Até agora, tudo ok? Alguma dúvida? É tudo ótimo, Paty. Tudo Alan, ok. tudo ok? Então, tá bom. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre cenários que a gente tem no dia a dia, tá? Então, imagina um cenário 1, em que o paciente ele tem teste de coagulação anormal, mas ele não tem sangramento. Nesses casos,
você precisa administrar, corrigir essa coagulação do paciente? Então, o TP Meninos. Que é para os meninos falou? responderem, né? Eu falei, Ah, meninos. vou deixar. Vou deixar, Fê. Vamos lá, quem quer responder? Pode repetir, doutora? Se tiver, então, o TP alterado, a É, plaqueta qua- alterada, se isso seria uma indicação de de, correção. de correção. Mas o paciente não está sangrando. Não está sangrando, você não vai fazer nenhum procedimento, você simplesmente atendeu ele no consultório Sim, e ele Ele tem um tá lá com TP NR de 3, né? isso, sim, de ele está com 3 e uma plaqueta de 1.000. sim. Não, acho que não, porque isso faz parte da história natural da doença desse paciente. Estou com uma obra aqui do lado, então tem um barulhinho. Faz parte da história natural desse paciente, do processo de insuficiência hepática, pelo qual ele vai passar devido à doença crônica dele. Acredito que não precisa corrigir, né? Isso mesmo, Isabel. Então, é, Pode nós repetir, por favor, doutor? A internet oscilou aqui, não deu para ouvir. Tá. Então, a gente tem um cenário 1, Thiago, que é um paciente que tem um TP alargado, um TP de 3, é o INR de 3, e tem uma plaqueta de 20.000. Ele não está sangrando, você atendeu ele no ambulatório aí da Santa Casa. Você precisa corrigir esses marcadores de coagulação ou não precisa corrigir? Ah, entendi a Entendeu? pergunta. Sim. É porque ele deu uma oscilada aqui, não deu para ouvir qual foi a pergunta. Obrigado, Tranquilo. doutor. Que é isso. Então, a Isabel falou para gente, né, que isso faz parte da história natural da doença, né, do processo de adoecimento. Quanto mais grave o paciente, mais ele vai alargar TP, mais ele vai ter, quanto maior o esplenismo, hiperesplenismo, ele vai ter plaqueta baixa. Então, nós consideramos esses marcadores fracos do risco de sangramento. Então, há uma imprecisão na avaliação da coagulação funcional, tá? Então, do que realmente vai acontecer na coagulação do paciente. Então, na ausência de sangramento e de procedimentos de alto risco, não corrigir entre aspas, porque às vezes a gente até tenta corrigir quando vai fazer algum procedimento de alto risco, mas assim, é muito difícil conseguir corrigir, né? Então, antes a gente tinha aqueles radiologistas, ó, tem que ser menor que 1,5. Não adianta, não vai conseguir chegar a menor que 1,5. Então, Isso é uma assim, discussão recorrente na UTI também, aqui. na UTI também. Mas se a Eu gente lembro for quando... olhar os guidelines, tem o guideline europeu da radiologia lá, eles falam também que não é para corrigir. Então, assim, os colegas não seguem o guideline da própria sociedade, né? Na verdade, está muito arraigado, né? Essa ideia de que o cirrótico vai sangrar a qualquer momento. Eu lembro que quando eu fazia residência lá em Ribeirão Preto, é, tem uma chefe que hoje ela é até docente, que é a Fernanda Fernandes, e ela fez uma revisão em todos os guidelines, de hepatologia, o guideline da cardiologia de anticoagulação, da vascular, da radiologia intervencionista, juntou tudo e levou em todos os setores em que se fazia procedimentos de baixo e de alto risco. E só depois disso que a gente conseguiu, lá em Ribeirão, na USP de Ribeirão, não transfundir quando não havia necessidade. Mas sempre tem aquele chefe que não que causa em um momento ou outro. No Einstein, a gente tem uma dificuldade também muito grande por conta dos fluxos, e
tem procedimentos que não adianta. A gente quebra a cabeça, bate a cabeça na parede, não consegue também não transfundir. Então, como eu falei sobre a questão da administração de vitamina K, os pacientes eles podem ser deficientes de vitamina K e algumas vezes ajuda a repor, principalmente se o paciente tem uma doença colestática, paciente com bilirrubina muito alta, pode ser que aquela reposição de vitamina K ajude um pouco o TP dele, tá? Mas é uma exceção. Se limites muito críticos, então um paciente com plaqueta de 10.000, 12.000, 8.000, ele tem um risco de sangramento espontâneo para o sistema nervoso central. Principalmente se o paciente tiver tosse, vômitos. Então, se esses limites forem muito críticos, avaliar o risco-benefício e, na maioria das vezes, a transfusão, tá? Então, o uso rotineiro, mesmo quando não indicado, está associado a uma variedade de riscos. A gente acaba imunizando muito esse paciente, né? A gente teve até agora uma paciente recente que a gente teve que manter ela inativa na fila, uma paciente de 22 anos, com hepatopulmonar. O uso de O2 domiciliar, a gente teve que manter inativa por conta do histórico de múltiplas hemotransfusões, e a paciente não tinha, ela tinha anticorpo para todo tipo de sangue que nós tínhamos no nosso estoque. A gente teve que fazer um estudo, procurar todos os doadores cadastrados no Einstein que poderiam doar e que fossem compatíveis com ela. Mesmo a gente utilizando, em média, 2, 3 concentrados de hemácia, quando usa, porque no caso dela dá para usar cell saver, a gente reserva 5 por segurança. E para conseguir esses 5 foi difícil. Tá? Então, não há evidência de benefício clínico e ainda onera o sistema e traz vários riscos para o paciente. Então, alterados, mas eu vou fazer um procedimento invasivo. Então, aquela paracentese que o paciente estava fazendo hoje. O paciente tinha uma plaqueta baixa, um TP alterado, você precisa transfundir ou não? Um procedimento de baixo risco, que é como é considerada a paracentese. Uma paracentese normal, não essa paracentese que a Fê falou, que usou quase um trocárter e teve que puncionar em lugares nada comuns, né? Então, a gente está falando de uma paracentese com nível de dificuldade habitual. E aí, gente? O que a gente faz lá? Não, eu quero achar que responder a gente também não. Quando é um procedimento de baixo risco, a gente também não corrige. Como eu não prescrevi um concentrado de plaqueta sequer esse ano, eu vou que não transfundiria também. Muito bem, muito bem. Aí, se a gente for fazer, por exemplo, um procedimento de alto risco, o que é considerado de alto ou hepática, um paciente que vai fazer uma CPRE, vai ter que fazer uma esfirectomia, né, uma papilotomia, ou então um paciente que vai fazer uma quimioembolização, uma radioablação, ou a gente diagnosticou um pólipo no screening pré-transplante, um pólipo em cólon, e o pólipo é grande, ou então o paciente vai fazer alguma abordagem cirúrgica, tá? Nesses casos, a gente procura melhorar a coagulação do paciente. A gente vai já ver como, tá? Agora, situações de baixo risco, como são consideradas paracentese, nos guidelines, toracocentese é considerado de baixo risco. No Einstein, de alto risco. Então, a gente acaba tendo que transfundir todas as toras. Catéter central, acaba tendo que transfundir Catéter também central. aqui.
o que a tá? gente faz Mas também lá é, não. por exemplo, às vezes o pessoal da cirurgia geral passa catéter para a gente, ou na UTI, o pessoal da UTI passa. E aí, quando está com distúrbio de coagulação maior, a gente vai e passa, Uhum, entendeu? entendi. E não transfunde. E não transfunde. É. Porque, assim, eu já cansei de passar catéter em paciente com NR de 13, vai 40 mil plaquetas. Então, se tá difícil, aí eu interrompo o procedimento, aí, ok, vou programar e vou fazer uma transfusão antes, mas primeiro a gente. O pessoal da UTI, então, nem quer passar. Ele já fala, não dá para passar porque tá com 30. Então, a gente tá bom, a gente vai lá e É, passa. que bom que vocês conseguem fazer isso aí, E viu, a Fê? gente faz sempre Porque. guiado também, Uhum, um pouquinho de Mas mesmo segurança a quando mais, não né? era, né, Rafa? Assim, é, convenhamos. Ah, sim, claro. Mas convenhamos, mesmo quando não era guiado, porque quando a gente fez residência não passava catéter guiado por sim. ultrassom, e assim, cansou de fazer E não transfundia. procedimento de catéter central e não Uhum, transfundia, né? é, Então a gente acaba fazendo assim lá, mas eu entendo que nós sim tem alguns protocolos mais amarrados, né? Então tem isso bastante é bom amarrados. e ruim, né? Tem a parte É, boa, mas tem a parte ruim é. disso. O que a gente conseguiu, pelo menos, foi como o trombo para a gente é uma coisa muito acessível, a gente conseguiu fazer um tromboelastograma antes dos procedimentos para também não sair prescrevendo plasma plaqueta à toa, né? Então a gente consegue fazer pelo menos mais direcionado a correção. Isso para minimizar foi feito. Mas por terapia diagnóstica, ligadura, tudo bem, eles aceitam fazer sem transfundir, polipectomia, extração dentária, e também são considerados procedimentos de baixo risco. Então, a nossa ideia aqui é otimizar a formação do coágulo, visando algumas metas, e as nossas metas seriam plaquetas maior que 50 mil e níveis de fibrinogênio maior do que 120. Então, vejam, não é para transfundir um plasma fresco congelado inteiro, né? O ideal é que se transfundisse apenas fibrinogênio, por uma questão de aluminização, por uma questão de custo, de risco, isso seria o ideal. Então, não tem nada a ver aqui correção de TP, vejam. E aí é melhor usar os fatores, né? Os sintéticos, né? O concentrado Os fatores, sim, de fator isso, protombrínico. que pronto, que é isso que a gente vai falar aqui agora. Então, por exemplo, as plaquetas devem ser administradas o mais próximo possível do início do procedimento. Aqui a gente abre a transfusão de plaquetas durante o transporte do paciente, plaqueta. Só plaqueta aceita-se descer fazendo a infusão, tá? Em torno de 250 ml por unidade, e cada unidade de plaqueta aumentaria de 5 a 10 mil plaquetas, tá certo? E dentro de 1 hora já começa a decair esse aumento, e com 72 horas não tem mais nada daquela plaqueta que você transfundiu, tá? Agora imagina que você vai fazer um procedimento agendado. Vou fazer uma polipectomia, um procedimento agendado. Eu posso fazer o avatrombopac, que a gente tem aqui no ar, a gente usa muito pouco, só em um caso ou outro, mas a gente consegue administrar por 5 dias e você consegue aumentar o número de plaquetas sem precisar transfundir plaqueta, tá? Então, ele é um indutor de plaqueta, tá bom? A gente usa muito pouco. Quem usa muito é o pessoal da hemato, pacientes que têm que puncionar aqueles catéteres para fazer quimioterapia. Então, eles têm muito mais mão com isso.
O plasma fresco. Paty, uma Oi. pergunta um pouco mais de gestão. E quanto que é o custo desse Avatrombopac? Porque assim, Em- porque como ele a é vantagem dele é para evitar a sensibilização, não é isso? e a internação, né? Porque assim, aqui pra gente, quando a É, gente vai tá. transfundir, a gente tem que internar, né? Sim, é verdade. Aí o que a gente às vezes faz é vai lá no Vila Mariana, transfunde a plaqueta e o paciente é transportado para o Morumbi para poder fazer o procedimento, sabe? Por exemplo, vai fazer uma endoscopia com ligadura, que aí é a mesma coisa para a gente, tem que fazer internado, Uhum. né? Ou às vezes Isso. até tratamento dentário, Aí porque aí eu queria ter uma ideia em relação a eu posso até custo, entendeu? procurar com o farmacêutico, Fê, para te dizer, porque não é uma coisa que a gente costuma fazer, sabe? Uhum. Eu Depois acho eu que consigo é um pesquisar, tratamento diga lá. bem mais caro, viu, Fernando? Assim, pelo Bem, que eu já li. É, E ainda tem o detalhe de ser uma coisa assim programada, né? Vai estimular a produção de plaqueta, então tem que ser uma previsão aí de uns 7 a 10 dias, eu acho que é isso, né, Patrícia? Mais ou menos? não, em torno de 5 dias já seria 5 dias. suficiente, 5 a 7 dias. tá. Então teria que Então, ser esse, para uma coisa agendada. Vai Sim, fazer né, uma biópsia de um nódulo pulmonar para sim, poder entrar na fila. Então teria que ser alguma coisa assim bem agendada. Mas eu sim, posso procurar o custo para ti, porque aí tem que ver, tem que colocar tudo na balança, né? A sim, internação, todos os custos com a internação, o custo da plaqueta, que também não é barato, é bem caro. sim. Então, quando coloca tudo na balança, os riscos do paciente internado, né? E para a gente também, até transfusão de plaquetas é o mais complicado que tem na Santa Casa. Ah, é? Assim, vira e mexe, um procedimento que precisa fazer com transfusão de plaquetas e aí no dia não consegue fazer e aí suspende o procedimento. Então, assim, é uma alternativa interessante, né? Mas com certeza é que nem comparando o tratamento de CMV, né? Assim, Uhum. é óbvio que o tratamento, a possibilidade de tratamento via oral, como vocês têm aí, é excelente. Mas a questão do custo, muitos serviços acabam fazendo só o ganciclovir mesmo, porque a diferença de preço é muito grande, né? É. Então, E a, a muitos nossa, serviços não a têm. nossa ideia de, de fornecer o tratamento via oral foi exatamente para avaliação de eh, custo, né? Pois é, só que é um pouco mais difícil da gente convencer, viu, os gestores aqui. Uhum, Então, assim, o ganciclovir acaba usando nas crianças. Então, eu sei que para vocês se mostrou ser custo efetivo, mas aí quando sim, você fala, olha, então vai comprar, é o Valaciclovir, não é isso que eu esqueci é. agora. Você fala, vai comprar e assim, custa R$ 10.000 o tratamento agora que quebrou a patente. Uhum, Ainda é muito caro, né? Mas, entendi. enfim, então no fim a gente sempre tem que fazer essa balança, mas é bem interessante essa ideia do agonista, do receptor. Só que eu Uhum. não tenho ideia do custo. Eu vou perguntar, mandei uma mensagem para a farmacêutica do Einstein para ver se ela nos ajuda com essa ideia, né? A gente Uhum. pensar e eu te mando, tá bom? Eu agradeço. Perfeito. E aqui a gente pensa, ó, por exemplo, o plasma fresco congelado, se eu infundo uma unidade de 250 ml, eu só vou aumentar o fibrinogênio 5 a 10 miligramas. Então é muito pouca, né, a subida do fibrinogênio, tá? Já o crio precipitado, você já infunde menos volume e a cada transfusão você aumenta 50 miligramas por decilitro. Então, vê o quanto mais menos volume e maior ganho em relação a fibrinogênio. Já o complexo protrombínico concentrado, você já tem vários fatores de coagulação, né? Tem, inclusive,
2, 7, 9 e 10 tem procoagulante de proteína C e S. Só que na cirrose a gente não tem tanto estudo e é caríssimo, 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 caríssimo. A gente não usa, tá? No Einstein a gente não usa. E também o fator recombinante de 7A a gente até tem, porque ele é muito bom para ser dado imediatamente antes de um procedimento, só que o custo dele é um custo muito alto. A gente estava até fazendo uma revisão de custo de internação de alguns pacientes e, assim, foi assustador ver o preço de uma bolsinha, né, de fator recombinante 7A, assim, era quase 10 mil reais. Então, isso é uma coisa que é só no momento do sufoco, do desespero. O Protonplex, eu não lembro. Seria porque eu acabo. O Protonplex eu só sei pelo O nome Novo Seven, é o comercial. Novo Seven. Esse é o Novo Seven, tá. Putz, mas foi o Novo Seven que a gente teve uma trombose de porta, não foi, Rafa, lá no Foi. Lefort? Olha aí, É, o porque Novo ele é muito Seven, potente. Teve um que fez ele, essa trombose, teve outro que fez um AVC. Ai, Deus. o Novo Seven a gente usou uma vez quando na hora de passar o catéter para o transplante, acabou funcionando a artéria e Swangans, dilatou. entrou Foi, doutor passou o do. Swangans na artéria. Foi na Nossa carótida. Senhora. E aí, assim, era o Teruya, que era o chefe na época, e aí o paciente tinha um distúrbio de coagulação importante, eu não lembro quanto, mas assim, tinha um distúrbio de coagulação importante, aí a Teruya falou, putz, vamos fazer Novoseven antes de tirar esse catéter, né, porque assim, tinha dilatado, já tinha passado já na artéria, na carótida. E aí o paciente fez o transplante e trombosou a porta. Hum, Então, assim, Pois os é, dois casos que a gente usou, a gente teve essa experiência traumática, nunca mais usamos. traumática, sim. Traumática de custo e traumática de consequências, né? Não, de custo a gente era residente, nem sabia, né? Mas Nem assim, sabia. isso eu era fellow nessa época, então, mas eu lembro porque foram dois casos assim emblemáticos, né? Sim. Que usou e aí trombosou a porta logo depois, e aí a gente acabou. E assim, acho que trombose de porta, fora essa, nos 6 anos que eu fiquei lá, lá no Lefort, eu acho que teve uma. Uhum. Teve É uma e tanto que essa. quando a gente pensa num pós-transplante, né? Fazer algum procedimento que precise de correção, o paciente ainda está naquela fase de ajuste, né? De reequilíbrio da Uhum. coagulação nos primeiros 3, 4 dias, isso é muito mais intenso. A gente procura realmente esperar um pouco, porque só mesmo quando é um procedimento inadiável, Sim, né? Porque o risco existe mesmo com transfusão de plaqueta, né? sim. Muito bom. Ok. Aí vamos para o cenário 3. Eu tenho testes de coagulação alterado e o paciente está em sangramento agudo. Então, um paciente que chega com hemorragia digestiva varicosa. Transfundo, não transfundo? Qual é a minha hemoglobina alvo? O que eu preciso transfundir? Pô, menino, Vai tem que ter lá. escrito aí, mas assim, é para vocês saberem, porque eu já falei isso Eu, é umas porque 300 vezes. Vou voltar, então. A gente não transfunde plaquetas, né, desse paciente. nem Geralmente plasma fresco. que pode até piorar a hipertensão portal, né? Causar O hipervolemia para HB-alvo esse fica entre paciente. 7 e 8 na hemorragia. Isso. E não tem indicação de transfusão de hemoderivados, né? Nem de plasma fresco, nem de concentrado de plaquetas pelo risco de aumento da pressão porta e piora do sangramento, né? Justificativo. Muito bom. Então, assim, a gente tem que levar em consideração, né, quando a gente fala em hemorragia digestiva, a gente já colocou ali a localização de sangramento, né?
Mas vocês acertaram, realmente a gente procura não transfundir em excesso, a hemoglobina alva é de 7 a 8, né? Ter muito cuidado com a avaliação da HB, porque a gente acaba fazendo muito volume, a hemodiluição, e aí você supervaloriza um HB de 6 e, na verdade, o paciente está muito hemodiluído, então é importante ter essa perspicácia na hora da avaliação do paciente, porque a gente precisa evitar a transfusão excessiva, isso aumenta a pressão portal, o paciente ressangra, cai liga e piora tudo, tá? Então, realmente, na hemorragia digestiva alta varicosa, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Outra coisa é que esse também é um dos motivos de não haver uma recomendação de transfusão antes de ligadura elástica, tá? E já tem alguns estudos que ligam um maior risco de sangramento após a ligadura elástica. Então, a gente precisa ter cuidado com isso também, né? Alguns serviços, alguns colegas endoscopistas acabam exigindo que a gente faça a transfusão, mas é um processo de aprendizado de todo mundo, né? Tentar não transfundir, transfundir o menos possível, guiado por um tromboelastograma, por exemplo. Imagina que seja um sangramento pós-biópsia hepática. Então, a gente também vai avaliar tudo isso, se é um paciente como um todo, né? Avaliar se esse paciente tem varizes de esôfago, se tem sinais de maior sangramento, se ele está com profilaxia primária otimizada, como que isso está acontecendo, porque assim, você pode acabar transfundindo por conta de um sangramento pós-biópsia hepática, esse paciente fazer uma HDA varicosa. Então, realmente, transfundir o mínimo possível, somente o necessário. Eu acho que essa E outra situação, coisa, Paty, é a ideal para se usar o trombo, né? sim, é a Para ideal para guiar a se usar um transfusão. trombo. Sim. Toda vez que pensar em transfusão no cirrótico, o ideal é ter um trombo em mão. O que não vai ter é quando é um paciente que não está institucionalizado. Aí realmente, para ele fazer um trombo, ambulatorialmente falando, é quase impossível, né, Rafa? Sim, é só para os internados. Só para os Mas internados. na vigência de algum tipo de sangramento, acho que é a principal indicação do trombo, né? Sim. E para tudo, né? Para Para tudo. minimizar a transfusão, risco, custo, tudo. E outra coisa importante é aquela que a gente já conversou, dois fatores independentes de maior sangramento, que são processos infecciosos e uremia, tá? Prejudica muito a hemostasia. Então, o ideal é que a gente faça o ensaio viscoelástico da hemostasia, né, que é um tromboelastograma, para a gente, desculpa, para a gente decidir quais produtos administrar para o paciente. Aí vamos para o quarto cenário, né? Um paciente que ele tem 45 anos, tem uma trombose de porta e é um paciente candidato a transplante de fígado. Eu anticoagulo, não anticoagulo, com o que eu anticoagulo? Eu preciso fazer o que antes da anticoagulação? Por quanto tempo eu anticoagulo? Como é, Paty? Repete aí, ele é candidato a transplante de fígado e tem trombose de Isso. porta, é isso? Isso, ele tem trombose de porta. O paciente tem uma trombose de porta. Você não chegou para você, você não sabe quanto tempo tem essa trombose de porta, mas ele não tem tantas colaterais. E ele é candidato a transplante de fígado. Eu vou anticoagular ou não? Por quanto tempo e com o quê? A gente sempre discute isso quando tem esses casos, viu, Paty? Porque, assim, eu acho que tem que anticoagular. Eu acho que não. Acho que é arriscado.
Pois é, qual que é o charge desse É uma paciente? Qual que é briga, o viu? MELD desse paciente? Porque isso tudo tem que ser levado em consideração, né? Pronto. Se tem variz ou O não. que mais? Tem Eu, varizes a- ou não. eu acho assim que a tendência realmente no intuito é a gente tentar facilitar tecnicamente o procedimento, né, do transplante. Então, na minha opinião, nesses casos a gente tende a anticoagular mais. Se teve sangramento recente, se tem risco de complicações maiores, mas acho que a gente tem que priorizar, evitar a extensão do trombo, né, para não dificultar e contraindicar o transplante. Nesses casos, tem que se checar se tem varizes, né, para a gente tentar pelo menos minimizar risco de sangramento varicoso. E a gente tem que anticoagular 6 meses, né? E reavaliar caso a caso depois disso, né? Acho que seria essa a minha opinião. Acho que anticoagular até o É. transplante, né? Acho que eu não faria só 6 meses. Enquanto esse paciente não Tem transplantar, esse detalhe. Esse manteria detalhe. a anticoagulação. Acho que isso é a primeira coisa, mas assim, veria se esse paciente tem varizes, ver qual que é o distúrbio de coagulação que esse paciente tem para a gente pensar. Por exemplo, nós já tivemos uma. O paciente acabou vindo a falecer, mas ela tinha uma trombose de porta que parecia recente, só que ela internou por HDA. Uhum. Então, assim, era uma paciente área de cerco, super alargado, plaqueta baixa, que internou por HDA. Uhum. Então, ó, a gente falou assim, não tem condição de anticoagular essa paciente agora, tinha feito ligadura recente, essa paciente acabou vindo a falecer, acho que foi, não sei se foi, ela teve, se ela ressangrou, foi sepsis. Isso foi do ano passado, mas foi uma paciente que a gente acabou discutindo isso. É. Esse ainda é um tema que a gente ainda tem bastante dúvida. Isso. Lembra? Sim, é a um gente fica sempre no caso. impasse, né? Assim, eu acho que é sempre bom ouvir a opinião de todo mundo para tentar entrar Sim. num consenso, porque realmente a É. gente não tem uma é individualizada essa conduta, né? Tem Uhum. que ser cada caso um caso. Exatamente. Esse é um assunto muito Polêmico, né? muito polêmico, né? É um assunto de tema de mesa de discussão em todos os congressos de transplantação, hepatologia, mas o que eu trago realmente é que atualmente a tendência é sempre pensar, consigo anticoagular? Uhum. Se esse paciente ele tem indicação de transplante, eu preciso pensar nisso. Se esse é um paciente que já tem uma trombose complexa, do eixo porto-mesentérico, que eu não teria nem como revascularizar mais esse doente, ele teria que ser indicado para um transplante multivisceral, mas o paciente tem mais de 60 anos, não tem indicação de multivisceral, eu não vou trazer, né, adicionar um risco de uma anticoagulação para esse Buscar. paciente. Então, Um descarta. paciente que é paliativo, Um né? paciente que é paliativo do ponto de vista de transplante de fígado. Sim. Mas o paciente que tem uma indicação de transplante, ele pode até não ter naquele momento. É um paciente que você acompanha no consultório, um paciente child A, mas ele veio com trombose de porta. Você deve considerar, sim, a anticoagulação. Na patologia clínica, né? É esse o pensamento hoje, né? O pensamento mais atual. A gente até pode falar. A gente até discutiu um artigo recentemente e ele falava justamente isso, que quando o paciente ele é um candidato para transplante, a gente busca sempre anticoagulação porque existem evidências da probabilidade de recanalização, né, desse paciente. Então, Sim. a gente não pode deixar de anticoagular. Mas eu sempre fico na dúvida se a gente anticoagula só aqueles que têm uma trombose aguda, subaguda, ou se a gente também considera aqueles pacientes com trombose que já tem transformação cavernomatosa. Não, o paciente que tem, também... o paciente que tem transformação cavernomatosa, Aí já ele já não, o que os estudos falam é que ele já não se já beneficia não de uma beneficia, né? anticoagulação.
né? Mas existe aquele paciente que tem uma trombose crônica, ou então uma trombose que você não sabe o, Com o tempo, há né? quanto tempo ele está trombosado, mas você não tem uma transformação cavernomatosa, esse você pode considerar anticoagulação, tá? Uhum. Só que antes de anticoagular, a gente vai ter que pensar, é candidato ao transplante? Ah, é candidato. O paciente tem alguma contraindicação absoluta à anticoagulação? Então, o paciente teve um AVCH Uhum. recente, é um paciente que tem um histórico de várias internações recentes por sangramento, às vezes é um paciente que tem uma gastropatia hipertensiva significativa, com a ferropenia significativa, né? Então, claro, discutir, né? Se o paciente não tem uma contraindicação absoluta, eu vou atrás das contraindicações relativas. Esse meu paciente, ele tá com profilaxia de sangramento, né? Então, as varizes foram tratadas, e isso é uma coisa que o Baveno agora, né, ele tende a não fazer ligadura elástica. Ele tende a indicar mais o uso de beta-bloqueio. É, mas nos pacientes que a gente considera anticoagulação, Tem que já é ligar, tão né? difícil, já é tão difícil a gente elencar um paciente que a gente tenha coragem de fazer, a gente acaba ligando, né? Uhum. Liga Eu todas acho as que varizes. mais um temor nosso do que realmente evidência, né? É É, mais um é mais agravante um maior. paradigma que pode ser quebrado daqui a pouco, né, Alan? Mas eu E acho que assim, todo mundo fica Porque mais também a gente confortável tem que com uma variz adaptar a nossa ligada. realidade, né, gente? é, é, Assim, o Baveno é um protocolo internacional, assim, acho que baseado em cenários bem mais ideais do que a gente vê, tá? E principalmente falando de nossa realidade aqui. Uma coisa que eu é. sempre falo para os nossos residentes é que a gente acaba tendo um viés, porque como nós não somos porta aberta, os pacientes morrem de HDA por aí. Uhum, A gente não é tão é, comum a gente pegar um paciente com HDA na Santa Casa. Às é, vezes tem alguém que faz HDA lá, mas assim, muitos morrem ou chegam para a gente depois que eles já é, passaram aquele período crítico. Então, se você não tiver uma visão crítica, você vai achar que não é um quadro tão grave assim. Mas, uhum, putz, na minha residência eu vi muito paciente morrer de é. HDA. Aqui o É, paciente morre no interior. o que mudou nos estudos mais recentes, Fê, que fazem assim a gente realmente considerar o beta-bloqueio numa boa parte de pacientes, é porque a gente vê com os estudos mais recentes que o beta-bloqueio, ele não, ele, com o carvedilol, quando o paciente tolera o carvedilol, ele não reduz só sangramento digestivo, ele reduz complicações, até Ah, sim. ascite, né? PBE. Então, assim, a gente. Por isso que eu tô dando uma chance. Eu tô dando uma chance para o beta-bloqueio, porque as evidências trazem outros ganhos, né? Eu acho que é uma coisa, assim, nova para a gente. Ah, sim. Não, a gente vê mesmo, assim, em artigos mais antigos, a gente via que falava assim, existe uma tendência de benefício, de melhora da hipertensão portal, e hoje mostrando evidências mais robustas. Mas eu digo assim, num paciente que já vem com um quadro de HDA, como o nosso Ah, serviço sim. não é porta aberta, a gente acaba tendo esse viés, porque o paciente ele já chega meio bonzinho para gente. Ele É. passou lá uma semana no pronto-socorro e os que sobreviveram chegam para gente, entendeu? Mas aí a gente já pensa em profilaxia secundária, né? Que aí já Sim. entra as duas coisas, né? Já Então, entra. assim, a gente ainda tem muito. Eu sei que a gente tem esse medo ainda, porque assim, já vem de um histórico grande de ver muita coisa ruim de paciente com HDA, né? Então, Uhum. no fim, a gente sempre fica nessa conversa quando tem um caso. Acho que um dado que faz a gente pensar em para mais, assim, se eu tenho um paciente que já falava que tinha uma trombose e que no ultrassom subsequente ou na tomografia aumentou essa trombose, é um paciente que a gente precisa considerar mais, fazer, Uhum. e aí faz mais ativamente, Uhum. vou ligar, ou só confia no carvedilol, mas é um paciente para a gente ser, acho que, mais agressivo nessa anticoagulação. E, no fim, eu fico na dúvida também do que usar, que eu até vi que você botou aqui, É, tá? assim, o Qual que usar.
o que a gente realmente pensa, né, é sempre rastrear, né, as varizes e ligar as varizes, mas isso é uma coisa que o Baveno 7 não traz com tanta clareza quando você vai anticoagular. É mais ele Uhum, coloca assim, avaliar, né? uhum. Só nesse caso, quando você vai anticoagular. Outra coisa importante, por exemplo, que o Baveno 7 traz é se o paciente tiver indicação de anticoagulação por um outro motivo, uma fibrilação atrial, ou então um paciente que precisa utilizar AS por um risco cardiovascular alto, é, a gente precisa tender a permitir. Então, realmente, antigamente eu lembro de respondendo os Proibitivo. pedidos de interconsulta lá na USP de Ribeirão, a gente colocava, né? O risco é proibitivo. No entanto, decidam, jogava a bola. Mas hoje em dia, os trabalhos mais recentes, eles realmente o Baveno ele diz isso claramente, né? É, não contraindicar, organizar o paciente para que ele possa anticoagular. E aí, quando a gente pensa com o que anticoagular, o que tem mais estudo é heparina de baixo peso molecular, porque é mais rapidamente a gente consegue converter. A enoxa, a gente tem uma dificuldade de dosar, né, de saber o quanto que está anticoagulando esse paciente. É um paciente que tem um peso muito falseado por síndrome edemigênica, sarcopenia. Então, assim, a enoxa realmente a gente fica em dúvida. Agora, os anticoagulantes orais, que a cardiologia, a vascular já usam com muita expertise e com até menos complicações do que com um Marevan da vida. Então, a gente aqui no Einstein, quando o paciente tem condições financeiras e quebraram várias patentes recentemente, a gente usa o anticoagulante oral, tá? Mas tem mais estudo da varfarina porque a varfarina está aí há mais tempo, tá certo? E realmente a gente costuma eh, fazer por 6 meses, como o Alan sugeriu, e reavaliar a imagem desse paciente. Reavaliar a imagem e reavaliar ainda a manutenção de indicação de transplante e o quanto que está sendo arriscado ou não manter essa anticoagulação. Então, por exemplo, tem aqueles pacientes que a gente não tem medo de anticoagular, que é aquele child A bom, que você nem precisou ligar varizes, ou então só ligou varizes, mas nunca sangrou. E aí você anticoagula, você repete a imagem em 6 meses, vê que a trombose não aumentou, não houve nenhum risco para o paciente, nenhuma intercorrência para o paciente nesses últimos 6 meses. É um paciente muito jovem, que está em fila de transplante, ou é candidato a transplante, a gente mantém até o transplante. Mas imagina um paciente já borderline, que a gente já está com as mãos na cabeça, que a gente sabe que ele tem um benefício de ser anticoagulado, mas que a gente está super preocupado com aquela anticoagulação, e aí a gente faz a imagem em 6 meses e não mudou nada. Né? Não reduziu, aumentou a despeito da anticoagulação, também é outro cenário, e a gente Sim, acaba suspendendo. Mas é sim, um assunto assim de mesa, de discussão. sim, sim. Bem difícil tomar uma decisão, É, né? Qualquer decisão é. É Agora, interessante se o isso até que tu paciente falaste de não tem melhorar, porque na minha cabeça, se eu indiquei, eu realmente, a não ser que o paciente tivesse alguma contraindicação no meio tempo, eu tenderia a manter até o transplante. isso, Mas mas a realmente, se não tendência é melhorou essa, nada, manter. A tendência é manter. Mas se for um paciente que eu vejo que tá a duras penas, entendeu? Com muito risco, a gente acaba suspendendo se melhora nada, entendeu? É manter até onde sim, tiver algum benefício, né? Depois, se não tem Isso. benefício, a gente tira, né? É, É. acho Até que uma ainda forma falta de você muita não evidência deixar de para isso, né? eterno sem reavaliar, né? Exato, porque o risco só vai assim acumulando, né? O Baveno dá muita Sim, ênfase em evitar as complicações agora com o beta-bloqueador, mesmo antes de ter varizes, né?
Mas deixa isso muito em cima do muro, né? Essa parte de quando Da anticoagular, anticoagulação, até né? quando e com o quê, né? Sim, Mas eu concordo com isso. Acho que fica fácil a gente usar esses anticoagulantes orais porque acho que a Rivaroxabana agora acho que está R$ 25 a caixa. Então, assim, ficou muito mais acessível, né? Apesar de sim. ainda Eita, assim só ter isso? caso. É, Tá Nossa, o bem mais não, genérico. acessível. Eu vi semana passada. nossa, porque eu Foi tinha chegou visto esse hoje bando de por 100 amostra hoje. reais. Era R$ 100 até É, que eu não sabia a É, caixa. mas como é que chama? O de Lançou um novo, referência? tá? É que tem vários agora. Eu O não vou. Xarelto. O Xarel. Xarelto, o Xarelto. Que não precisa fazer indução, né? Fazer Não, indução não com não precisa precisa. fazer Clexane. indução. É Agora, muito agora mais tem tranquilo. um detalhe também dessas drogas, elas terem, depender também do child, né, do paciente, né, da segurança, né, o perfil de segurança, realmente o child A e B tem uma segurança maior, mas no C já é realmente um caminho mais sombrio, aí É, é você fazer, né, até considerado uma contraindicação relativa contraindicado. mesmo, né? É, O pessoal da cardio já não faz, né? E Aí tem é que ter bem muito caso a cuidado também caso, com né? disfunção renal, né? Se o paciente isso. tiver disfunção renal, já não dá para usar a Exato. rivaroxabana. Então, é um terreno que a gente tem que aprender a caminhar por ele, porque muito paradigma caiu de coagulação, né? Muito. Uhum. E mesmo no Do Child mesmo B jeito. tem Child B e Child B, né? Tem aquele B7 que tá Que melhorzinho, tem acabou aquele de sair B9 de um que Child C e tá voltou pro péssimo. B. Então. É, É, Aí é é. muito do nosso feeling mesmo, né? sim, É verdade. sim, sim. Acreditar no nosso feeling. Mas sempre pensar, né? Antes a gente já. Se o paciente tiver uma plaqueta muito baixa, o que que a gente considera uma plaqueta baixa? Ali abaixo de 45.000, 40.000. E o INR maior que 2, a gente não anticoagula aqui. Não anticoagula. Uhum. Eu E acho que esse. Rapidinho. O Guilherme. Desculpa, gente. E o cenário 5 é um paciente com hepatite aguda grave. Então, imagina, um paciente com hepatite fulminante. É aquele INR maior que 10, a plaqueta vai estar baixa, mas não vai estar tanto, a não ser que seja uma acute on chronic, né? Que já é outro cenário. Mas é aquele paciente com provas de coagulação, assim, inacreditáveis, tá? Então, nesses casos, se o paciente tiver um sangramento ativo, um procedimento, até um procedimento considerado alto risco, a gente acaba fazendo, correndo trombo, né, se disponível, e transfundindo a guiada pelo trombo, que é aquele mesmo, mais ou menos aquele mesmo cenário que o Rafa tinha falado, mas só que Isso. pensando, sem sangramento, com sangramento. Se tiver sangramento, eu vou transfundir guiado por trombo. Se não tiver sangramento, eu não vou transfundir. E vou tentar evitar procedimentos invasivos para esse paciente, né? Perfeito. Então, assim, só vou trazer alguma coisinha aqui sobre o trombo, até porque eu tenho um ultrassom daqui a pouquinho. É, Já tá em cima da hora. é, e estou em São Paulo, né? Tipo isso. É. Mas assim, quando a gente pensa num tromboelastograma, ele costuma ser normal num cirrótico compensado. Então, mesmo aquele cirrótico com plaqueta baixa, com TP alargado, ele tende a ser normal, tá? Então, a ideia do tromboelastograma é realmente fazer uma estratégia de transfusão guiada, porque eu faço uso de menos hemocomponentes, tenho menos riscos, como trale, imunização, reação alérgica, e isso já foi demonstrado que não aumenta falha de controle de sangramento, né? Você transfundir guiado, não aumenta ressangramento e não aumenta a mortalidade. Então, é uma estratégia muito boa. Quando a gente pensa no tromboelastograma, a gente tem alguns detalhes do trombo, tá? Então, imagina que aqui houve um sangramento. Então, eu primeiro tenho o tempo para começar a formação do coágulo, né? Que é essa linhazinha preta. Depois, ocorre a formação do coágulo.
E essa formação do coágulo, ela tem que ter uma amplitude adequada para que esse meu coágulo seja efetivo. Mas ele também tem que ter um máximo, né? Ele tem que ter uma firmeza, mas ele também não pode ser indefinido. Ele tem que começar a ter uma lise, né? Então eu tenho que diminuir depois essa amplitude, tá certo? Então, quando a gente imagina, a gente vai imaginar aquelas 4 fases que a gente falou lá atrás. Então, primeiro, inicia a agregação plaquetária, forma o tampão plaquetário. Depois desse tampão plaquetário, a ativação de fatores de coagulação. Isso vai me ajudar a manter o coágulo estável na extensão adequada. E depois eu tenho que ter fatores, né, que evitem a hipercoagulação e também evitem a hiperfibrinólise. Então, na hora que eu começar a ter a fibrinólise do coágulo, essa fibrinólise não seja capaz de acabar com o tampão recém-formado. Então, por exemplo, aqui, a gente tem um paciente, olha como que está esse tromboelastograma. O paciente demora bastante para iniciar a formação do tampão plaquetário. Esse tampão, ele demora para atingir uma amplitude que é aquém da amplitude necessária, que seria esse tracejado verde, tá certo? Então, aqui a gente vê, né? Realmente está faltando plaqueta e está faltando fatores de coagulação, tá? Então, o paciente tem realmente uma necessidade, né? Um paciente está com uma dificuldade de coagulação significativa desde a primeira fase de coagulação, tá? Por exemplo, aqui. Aqui é o normal, você tem um CT pequenininho, depois já começa a formar o tampão plaquetário, ele mantém o tampão plaquetário pelo tempo adequado, né? Que aí, no caso, se estabeleceu nesse diapositivo até aqui. Mas imagina aquele paciente que tem hemofilia, né? Ele tem realmente a falta de alguns fatores, né? Então, ele até forma a plaqueta, ele demora para formar, mais forma, dificuldade para atingir uma amplitude adequada para evitar sangramento. Já aquele paciente com a trombocitopenia, ele forma que o CT dele é um pouco maior, mas ele forma o coágulo, mas o coágulo não tem plaqueta suficiente. Ou então ele forma direitinho, mas a fibrinólise dele está aumentada. Então o paciente ele não consegue manter o tampão por muito tempo. Isso aqui também causa, né, dificuldade de coagulação. Ou então aquele paciente que está hipercoagulante. Ele rapidamente forma um tampão maior em amplitude do que deveria, tá? Então, assim, também é um assunto que a gente precisa esmiuçar com muito cuidado, pegando vários casos. O pessoal da anestésio tem que estar dominando, que na maioria das vezes a gente está quando por exemplo, no intraoperatório, né, durante o transplante, a cada 1 hora é corrido um FIBTEM. E quem avalia isso e decide a transfusão é a equipe de anestesia. Então, a equipe de anestesia tem que estar bem, bem por dentro do tromboelastograma, né? Eu acho que eles passaram aqui com os meninos da UTI, né, Rafa e Fê? Sim, passaram. Quando a gente quando o paciente já está na UTI, vai fazer algum procedimento, o pessoal da intensiva tem bastante mão com o tromboelastograma e a gente acaba vendo junto, a gente da clínica. Aqui, ó, veja, aqui 2 tipos de pacientes, né? Um paciente que foi para o transplante. 2 pacientes foram para o transplante. Só para dizer o que é a protinina, que também, ó, ela inibe a fibrinólise por ligação direta com a plasmina, tá? Porque senão ficava mais difícil.
até mesmo de eu passar para vocês. Então, olha a diferença, né, dos pacientes. Esse aqui, quando foi feito o primeiro tromboelastograma, ele fazia uma boa amplitude, ele começava que a coagulação está um rosinha aqui, fazia uma boa amplitude, mas o coágulo dele logo fazia uma fibrinólise. Então, o déficit dele de coagulação era totalmente diferente desse outro paciente, que ele até iniciava a coagulação no tempo adequado, só que chegava a uma amplitude muito pequena. Então, foram estratégias completamente diferentes. Enquanto no transplante 1 foi feita a protinina para poder diminuir essa fibrinólise, no transplante 2 já foi feita transfusão de plaqueta. E aí, você já vê que já há uma melhora do tromboelastograma. Esses pacientes continuaram sendo monitorizados a cada 1 hora. Depois que houve a reperfusão, o paciente 1, ele também ainda apresentava uma fibrinólise aumentada. Foi feito novamente a protinina. Já esse paciente, ele até estava mais hipercoagulante, né? Então, ele tinha uma amplitude maior. Ele já tinha recuperado, né, essa capacidade. Aqui, na verdade, aqui foi transfundido plaqueta de novo e aqui ele já manteve até o final da cirurgia. Diminuiu um pouquinho a amplitude, mas manteve. E esse paciente número 1, ele nem precisou de plaqueta, não precisou de nada mais do que um agente para inibir a fibrinólise. Olha a diferença que o FIB tem, nos traz, né, o tromboelastograma. Senão eles iam receber exatamente o mesmo Ia pacote. receber um monte de coisa e esse um só fez um Transamin, Exatamente. né? E no Exatamente. fim saiu muito mais barato. Saiu muito mais barato, não imunizou o paciente, não teve risco de trale, de nada, né? Sem risco, exato. Então, é muito importante aí durante o transplante. Então, é isso. A mensagem final é entender que o paciente, ele tanto sangra como anticoagula. A maior parte dos nossos medos, tanto de anticoagular no trombose de porta, quanto de fazer um procedimento, é o nosso ainda arraigado medo, mesmo que ainda inconsciente, de que é um paciente que é protótipo de um paciente que sangra. Mas, na verdade, não. Ele pode tanto sangrar como coagular, e ele tem esse equilíbrio, e quando perde o equilíbrio, pode ir para qualquer um dos dois extremos.